Aqui estão os dados dos sensores sobre o fluxo de tristeza. Atualizando o resumo da guerra no Oriente Médio no 35º dia. Um caça F-15 e foi abatido no Irã. Este é o primeiro caça americano abatido no Irã desde o início da guerra. Segundo o Axios, os 2 pilotos ejetaram com segurança. Um foi resgatado, o outro segue desaparecido. As forças de defesa de Israel cancelaram os planos de ataque ao Irã para não atrapalhar a operação de resgate. Atualmente, os Estados Unidos estão usando aviões de transporte e helicópteros para localizar o piloto. Mesmo durante esse processo, continuam ocorrendo baixas. Um A-10 que dava apoio aéreo aproximado foi atingido por forças iranianas e caiu. O piloto se ejetou com segurança. As forças de defesa de Israel estão se preparando para estabelecer uma zona de segurança ao longo da fronteira com o Líbano. Dizem que essa zona será expandida de 2 a 4 quilômetros ao norte da fronteira entre Israel e Líbano. Eles querem destruir as aldeias libanesas da linha de frente, como ocorreu em Gaza em 2025. As forças de defesa de Israel consideram difícil neutralizar o Hezbollah sem ocupar todo o Líbano. Então, o objetivo é enfraquecer o Hezbollah. No caso do Hezbollah, é provável que aleguem defender o Líbano para justificar suas ações. O Hezbollah provavelmente dirá que precisa das armas para proteger o Líbano de Israel e libertar seu território do domínio israelense. É provável que recebam apoio dos moradores. O exército israelense atacou a guarda revolucionária iraniana em Isfahan, na 14ª base Imam Hussein, causando a explosão de um depósito de munições. Além disso, em Isfahan, a 8ª base aérea tática também foi atacada. O tanque subterrâneo de armazenamento de combustível da 10ª base aérea tática, localizada na província de Sistão-Baluchistão, também foi alvo de ataque. O exército israelense faz ataques periódicos na região. Israelenses e americanos também atacaram o Instituto de Pesquisa de Laser e Plasma, da Universidade Shahid Beheshti, em Teherã. A Universidade Shahid Beheshti tem papel importante no desenvolvimento de armas nucleares do Irã, pesquisando cascatas de centrífugas, separação de urânio e transporte de nêutrons, além de colaborar com a Organização de Energia Atômica do Irã. O motivo é que essa universidade também foi designada como uma instituição que realiza pesquisas científicas relacionadas a armas nucleares. O Irã lançou pelo menos 9 mísseis visando Israel. O número de ataques com mísseis diminuiu um pouco. 2 desses mísseis tinham munições de fragmentação, atingindo áreas civis. O ataque iraniano também causou incêndio na refinaria Mina al-Ahmadi, no Kuwait. O governo do Kuwait admitiu danos materiais em usinas de energia e instalações de dessalinização após o ataque do Irã. Também houve 2 incêndios no complexo de gás Hapsang, em Abu Dhabi, causando grandes danos. Esse ataque também foi realizado pelo Irã. O Irã também aumentou os ataques contra os Emirados Árabes Unidos. O Irã lançou 47 drones, 18 mísseis balísticos e 4 mísseis de cruzeiro em direção aos Emirados Árabes Unidos, resultando na morte de uma pessoa. O Irã também lançou 16 drones em direção ao Bahrein. Todos os drones foram interceptados. O Irã lançou 26 drones, 7 mísseis balísticos e 2 de cruzeiro contra o Kuwait, danificando refinarias e dessalinizadoras. Também lançou 14 drones contra a Arábia Saudita, todos interceptados. Hezbollah fez 15 ataques contra o exército israelense no sul do Líbano, o menor número desde 19 de março. As forças do Hezbollah usaram IEDs para atacar o exército israelense e também realizaram ataques com foguetes e morteiros contra as tropas israelenses. O Hezbollah fez 29 ataques ao norte de Israel contra o exército israelense, mas vários projéteis atingiram áreas civis. O exército israelense também está respondendo, continuando a atacar as forças do Hezbollah, e afirmou que desde o início da operação em 2 de março já atacou mais de 3.500 alvos. No sudeste do Líbano, a 36ª Divisão Blindada de Israel matou mais de 40 combatentes e fez 75 ataques à infraestrutura do Hezbollah. Na região central do Líbano, soldados da 162ª, a Divisão de Israel, apreenderam um esconderijo de armas do Hezbollah no sul do país. Entre as armas apreendidas estavam drones FPV, rifles de precisão, RPGs e armas leves. 레바논 남서부 지역에서는 제-146 As tropas da divisão atacaram o Hezbollah e eliminaram soldados que operavam mísseis guiados antitanque. Segundo agências de inteligência dos Estados Unidos, cerca de 50% dos lançadores de mísseis do Irã seguem intactos. O Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos afirmou que esse número inclui lançadores danificados ou inacessíveis.
O Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos analisou que, quando o equipamento não pode mais cumprir sua missão, ele não deveria ser considerado como força de combate. Mas as agências de inteligência dos Estados Unidos incluíram esses equipamentos na contagem. O Irã tem mísseis balísticos de vários alcances. Costuma usar mísseis de médio alcance contra Israel e de curto alcance contra países do Golfo e ativos americanos nessas regiões. Porém, identificou-se que não diferenciar esses dois tipos e afirmar que 50% estão operacionais é uma limitação clara. De acordo com a análise do Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos, parece que uma parte significativa dos lançadores de mísseis do Irã foi neutralizada. As forças de defesa de Israel e o exército dos Estados Unidos informaram que atacaram várias entradas de túneis e pelo menos 5 instalações subterrâneas de mísseis para impedir que as forças iranianas tivessem acesso às plataformas de lançamento subterrâneas. Reportagem da CNN indica que, das 107 entradas de túneis do Irã analisadas, 77% foram atacadas. O estado das plataformas de lançamento nessas instalações é incerto, mas acredita-se que ficaram inutilizadas após a entrada dos túneis ser soterrada. O Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos analisou que, quanto aos drones, cerca de 50% da capacidade de combate foi mantida. Na verdade, isso fica claro ao observar a frequência de lançamentos de mísseis do Irã. Desde o início da guerra, os lançamentos de mísseis do Irã diminuíram em 90%. Nas últimas semanas, o Irã lançou só 15 a 20 mísseis contra Israel. Por serem poucos, as forças israelenses conseguem interceptá-los com facilidade. Na verdade, do ponto de vista das forças israelenses, os foguetes lançados em massa de uma só vez pelo Hezbollah são ainda mais difíceis de interceptar. Atualmente, os Estados Unidos e as forças israelenses continuam realizando ataques aéreos para eliminar a liderança iraniana. O motivo para isso é criar um clima de medo generalizado entre as forças iranianas, fazendo com que elas priorizem a própria sobrevivência acima de tudo e, assim, tenham sua capacidade de cumprir missões prejudicada. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que o moral das forças iranianas está baixo, com deserções, falta de pessoal e insatisfação na liderança. O exército israelense disse que, devido aos ataques de Israel, a unidade de mísseis balísticos do Irã ficou tão assustada que se recusou a ir para as plataformas de lançamento. Parece que as forças iranianas também estão enfrentando dificuldades para recrutar e manter soldados, já que alguns reservistas continuam não comparecendo aos centros de treinamento ou pontos de reunião. Em 3 de abril, Mohammad Hussein Sufi, coronel da Guarda Revolucionária Islâmica, morreu em Lorestan. Além disso, as operações conjuntas das forças dos Estados Unidos e de Israel estão atingindo amplamente a base da indústria de defesa do Irã. As forças israelenses estimaram que cerca de 70% das instalações da indústria de defesa iraniana foram atingidas. Continuam atacando instalações de defesa para dificultar a reconstrução da capacidade de mísseis do Irã. Ataques atingiram 4 fábricas de mísseis, Forgir, Shaord, Parshin e Hakimi, causando grandes danos, além de uma usina siderúrgica que teve suas operações paralisadas. Atualmente, os ataques das forças israelenses e americanas estão mostrando uma tendência de se mover gradualmente para as regiões central e oriental do Irã. No início da operação, os ataques estavam concentrados no oeste do Irã, mas agora estão se expandindo amplamente até as regiões orientais. O Irã informou que não tem intenção de aceitar o pedido de cessar-fogo dos Estados Unidos e que, em futuras negociações, não se reunirá com autoridades americanas em Islamabad. O Paquistão mediou as negociações indiretas, mas isso também acabou ficando em um impasse. Encerramos aqui a atualização do resumo da situação no 35º dia. Obrigado.